Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre dois assuntos. O primeiro que nós vamos trabalhar é o autorrelacionamento e o segundo é a consulta hierárquica. Então nós vamos continuar trabalhando ainda com a parte de join, mas agora um join um pouquinho diferente. Se nós pegarmos aqui a nossa tabelinha de empregados, vamos fazer um select nela, para entender um conceito que foi feito aqui. Então olha só, nós temos aqui um campinho de extrema importância chamado MGR, é uma sigla, Manager, que ele é uma foreign key apontando para o campo empinou, apontando para uma PK da mesma tabela. Esse recurso nós damos o nome de autorrelacionamento, ou seja, a tabela de empregados, ela se relaciona com ela própria, né, fazendo o que nós chamamos de autorrelacionamento. Então isso me dá uma informação bastante interessante, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o funcionário King, o primeiro da lista aqui, ó, veja qual o valor do MGR dele. É nulo, significa que ele está no topo da cadeia, ele é o presidente. Poderíamos até desenhar um organograma onde ele está lá no topo do meu organograma. Se eu pegar o Blake, código 7698, esse campo aqui significa quem é o gerente do Blake. Então o gerente do Blake é o funcionário de número 7839. Se nós buscarmos aqui, ó, olha só, quem é o 7839? É o King, né? Então, partindo da ideia do organograma, o Blake está ligado diretamente ao funcionário King, que é o presidente da empresa. Se nós pegarmos aqui o Clark, o chefe dele é o 7839, também um outro funcionário ligado direto ao King. Se nós pegarmos aqui o Jones, também ligado ao King. Se nós pegarmos o Scott, quem que é o chefe do Scott? Quem é o gerente do Scott? É o funcionário de número 7566. Se nós buscarmos aqui, ó, o 7566, vamos encontrar aqui, está aqui em cima. É o Jones. Então perceba, esse campinho aqui me dá o conceito do autorrelacionamento. Então a tabela de empregados se relacionando com ela própria. Eu comentei com vocês que nós vamos tratar de dois assuntos nessa aula. A primeira é a autojunção, ou autorrelacionamento. E a segunda, o segundo tópico, o segundo item com que nós vamos trabalhar é a consulta hierárquica. Tá? Então veja, os dois assuntos estão ligados ao campinho MGR com empinou, ou seja, fazendo o relacionamento na mesma tabelinha, baseado nesses dois campinhos aqui através de uma foreign key. A diferença de um para o outro é que a autojunção ela se torna um pouco mais limitada. Então eu consigo responder, eu consigo dizer quem é chefe de alguém direto ou quem é empregado de alguém de forma direta. Então eu consigo dizer, por exemplo, que o Scott é funcionário do Jones, mas eu não consigo dizer que o Scott é um funcionário indireto do presidente. O autorrelacionamento, que é o primeiro tópico que nós vamos abordar, ele não permite isso daqui. E essa é a diferença da consulta hierárquica, que ela faz uma recursividade, ou seja, ela anda na minha tabela inteira, passando desde o mais baixo nível, a última posição, até chegar no topo do meu organograma. Então essa é a diferença do autojunção para a consulta hierárquica. Como que nós definimos um autorrelacionamento? Uma autojunção. Então, primeiro tem que acontecer o que nós chamamos de join. Já comentei isso com vocês. O que caracteriza um join? É todo o comando SQL, onde, após a cláusula from, nós temos dois
duas ou mais tabelas, tá? Então veja que eu vou ter que pegar a minha tabelinha de empregados aqui e transformá-la em duas. Uma vai ser a EMP, e eu vou colocar um apelido bem longo para que fique fácil o entendimento. Eu vou pegar a minha tabela EMP e vou atribuir os seus dados numa área de disco temporária, a famosa temp, com o nome de empregado. E vou pegar a tabela EMP novamente e vou colocar um alias de chefe, tá? Então veja, em tempo de execução, o Oracle vai pegar os dados da tabela, vai jogar numa tablespace temporária com o nome de empregados. E vai pegar os mesmos dados e vai jogar numa outra área temporária de disco chamada chefe. Então veja, eu tenho agora, após a cláusula from, mais de um objeto. Então isso caracterizou o quê? Um join. Se eu não colocar uma condição para que esse join seja satisfeito, o que vai acontecer? Vai gerar um produto cartesiano. Tá? Então eu vou colocar a condição do meu join, que sempre vai ser o quê? Chave primária na tabela pai seja igual a chave estrangeira na tabela filha. Né? Então a tabela pai aqui está referenciada pelo chefe, ponto empnou, igual mgr, empregado, ponto mgr. Então fiz o join. Então a partir de agora eu tenho informações de chefe e de empregado. Então se eu quero saber o nome do empregado, eu coloco lá empregado ponto ename. Posso apelidar aqui de nome empregado. Quero saber o salário do empregado? Empregado ponto sal. Sal empregado como um alias. Quero saber que dia que foi admitido o empregado? Empregado ponto hire date. E coloco o alias lá, dt admissão empregado. E as mesmas informações eu tenho também do meu chefe. Quero saber o nome do chefe? Chefe ponto ename. Né? Ou seja, eu vou colocar aqui um alias, nome, chefe. Tá? Quero saber o que mais aqui? O salário do chefe? Perfeito. Chefe ponto sal. E coloco lá um outro alias. Sal chefe. Quero saber também a data de admissão? Não, nenhum problema. Caiu aqui a minha conexão com o servidor, só restabelecer. Então, continuando aqui, ó, quero saber o salário do chefe, sal, chefe. Quero a data de admissão do chefe, chefe.hire date. Então, eu coloco lá um alias, dt, admissão, chefe. Então, se eu rodar isso aqui agora, então, olha lá, o Jones ganha R$ 2.975, foi admitido em 2 de abril de 81. Trabalha para o King, que ganha R$ 5.000 e foi admitido dia 17 de novembro de 81. Tá? Então, veja aqui, ó, o King aparece 3 vezes aqui, né? Por quê? Porque ele tem 3 funcionários diretamente ligados a ele. Olha o Blake, quantos funcionários tem ligado a ele. Né? Então veja, é um conceito bastante interessante, no qual eu identifico quais são aqueles funcionários ligados de forma direta ao seu chefe. Tá?
Então veja o seguinte, é um recurso bem legal, bastante utilizado, porém ele é um pouco limitado, porque ele não faz a recursividade, ele não vai me trazer os subordinados indiretos, né? E também os superiores diretos. Para tal, eu tenho que utilizar o recurso da consulta hierárquica, tá? Então aí a história é um pouquinho diferente, tá? Então aí nós temos que fazer um select um pouco mais elaborado. Veja, quando eu trabalho com a consulta hierárquica, duas situações, dois pontos eu tenho que levar em consideração. O primeiro deles é o ponto inicial. Então veja, quando eu tenho os dados da minha tabelinha de empregados, eu tenho um organograma, tá? Eu tenho o presidente. Quem são as pessoas ligadas diretamente ao presidente? É quem o empinou, tem o código 7839. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Onde empinou igual 7839. Então esses caras aqui estão, desculpa, empinou não, MGR. Esses carinhas aqui, eles estão ligados ao King, são funcionários diretos do King. Quem são funcionários do Blake? É só eu colocar aqui o código do Blake, 7698. E aí eu vou ter os funcionários dele. Veja, tem bastante, são 5 dependentes. Então eu tenho uma estrutura hierárquica. Então a primeira coisa que eu tenho que definir para montar um SQL com uma consulta hierárquica é o ponto inicial, né? Que nós chamamos do SQL do Start With, que tem que ser único, tem que ser um ponto de partida, porque eu tenho um organograma que eu posso pegar um ponto inicial e partir daquele ponto pegando os superiores ou daquele ponto pegando os subordinados, né? Então eu poderia informar, por exemplo, Start With empinou igual 7844, que é o turner. E aí eu vou ter que definir qual é a prioridade que eu vou buscar os dados. Partindo do turner, eu vou pegar os seus superiores, diretos ou indiretos, ou partindo do turner, eu vou pegar os seus subordinados, de forma direta ou indireta. Se ele porventura não tiver nenhum subordinado a ele, o meu SQL não retorna nada, né? Então ele vai me dizer que não existe subordinados ligado a esse funcionário, tá? Então o Start With, ele se torna um ponto obrigatório na confecção do nosso comando SQL. E bem como o Connect By Prior, no qual eu vou dizer qual é a prioridade, ou seja, do empregado ao patrão, ou o contrário, do patrão até o empregado, ok? Então, para a gente entender isso, vamos fazer um exemplo. Veja só aqui, ó. Vamos pegar os dados da tabela de empregados. Opa, marquei errado aqui. Vamos rodar esse SQL, vamos pegar o funcionário Scott, ele aqui, ó. Vamos imaginar que eu preciso saber quem são os superiores do Scott, né? Então, seria o 7566, o Jones, e o 7839, que é o King. Esses são os superiores do Scott. Então, olhando pela minha tabela, eu consigo, de uma forma bastante tranquila, identificar isso daí. Mas num SQL, como que eu faço isso daí? Bom, para eu escrever o meu SQL, eu faço lá um select, posso mostrar os dados que for de interesse, por exemplo, o código, o nome, que mais? O salário, por exemplo, né? O cargo, enfim, posso mostrar até um asterisco se for a situação. From emp, né? Então aqui tudo tranquilo. Eu vou colocar uma condição aqui, que é o nome diferente de Scott, partindo da ideia, Scott, vamos escrever correto, está errado ainda, partindo da ideia em que só tenha um único funcionário chamado Scott.
Ah, mas e se tivesse mais do que um? Eu mudo a condição, onde o empinou diferente do código do cara, por exemplo. É uma situação, né? Então veja que a princípio eu tenho um select simples aqui. Se eu mandar rodar, ele vai trazer todo mundo que o nome não é o Scott. E agora vai começar as duas sentenças da consulta hierárquica. A primeira delas é o connect by, e aí eu tenho a condição do join. Qual que é a condição do join? Empinou igual MGR. Isso é o que caracteriza o autorrelacionamento, tá? E aí eu tenho o operador do prior. Se eu colocar o prior aqui do lado da foreign key, significa que eu vou pegar dos subordinados até o meu chefe. Se eu inverter, se eu tirar o prior daqui e colocar ele aqui do lado da minha primary key, eu vou pegar daquele ponto inicial que eu ainda não informei, os seus subordinados. Mas não é isso que eu quero. Eu quero pegar os superiores. Portanto, eu vou colocar o prior do lado da minha foreign key. E para finalizar, eu vou fazer um start with ename igual Scott, partindo da ideia que tenhamos somente um único funcionário com esse nome. Se eu mandar rodar isso aqui agora, tá lá, ó, pegou o Jones e pegou o King. Então ele andou na minha estrutura hierárquica, né? Se eu rodar esse select aqui, ó, o Scott, o chefe dele é o Jones, então está aqui o Scott, 7566, o Jones e o King. Se nós analisarmos aqui, foi o nosso retorno. O Jones, que é o chefe direto, e o King, que é o chefe indireto, né? Então perceba que é bastante interessante. Se eu mudar aqui, ó, se eu mudar essa prioridade do lado da minha primary key, o resultado é o oposto. Ele vai pegar os subordinados do Scott. Eu nem sei se tem alguém. Vamos rodar aqui para saber. Ó, tem o ADAS. 7876 é o código do Scott. Então, se a gente procurar aqui quem tem o código 7836, tá aqui o ADAS. Vamos pegar aqui, só rodar aqui de novo que eu me perdi no código. 7876. 7876, se eu colocar aqui, ó. Ah, ele trouxe o ADAS. Espera aí, vamos rodar aqui de novo. Se eu pegar o ADAS 7876, quem que é o chefe do ADAS? É o 7788, que é o Scott. Tá? Então, esse exemplo aqui, ó, me traz os subordinados do Scott, que só tem um, o ADAS, que está aqui o código 7788 ligado ao funcionário Scott. E olha a diferença. Se eu coloco a prioridade do lado do meu MGR, ele pega os superiores, que estão aqui dois. Tá? Um outro conceito que eu preciso passar para vocês é que na consulta hierárquica nós temos uma opção de usar uma pseudocoluna chamado level. Bastante interessante, que ela dá o nível da minha estrutura hierárquica. O presidente é o nível 1, os subordinados direto a ele é o nível 2, os subordinados do nível 2 é o nível 3, e assim por diante. Olha um select legal que nós podemos fazer aqui, ó. Eu vou pedir para mostrar o nível, que é essa pseudocoluna. E aí eu vou utilizar aqui uma funçãozinha de preenchimento, nós ainda vamos discuti-la em um capítulo mais oportuno, chamado lpad, que faz o preenchimento de L de left
né? Da esquerda para direita, com espaços em brancos, então eu abro e fecho apóstrofo, um espaço no meio, vírgula, uma expressão matemática, 2 vezes o level, tá? Que eu vou concatenar, já vimos isso, com a coluna name, e tudo isso eu vou dar um apelido de nome. From emp. Eu vou pegar o presidente e todos os seus subordinados, essa é a ideia, tá? Então, from emp connect by prior emp no igual mgr. E vou pedir para ele colocar o ponto inicial, start with job igual president. Ou seja, começa do presidente e pega todos os seus subordinados, sem nenhuma exceção. Se eu mandar rodar isso aqui, olha que coisa legal, que funçãozinha legal, ó. Então, a pseudocoluna level, presidente nível 1. Quem é subordinado do presidente vai estar no nível 2. Por exemplo, o Jones, o Blake e o Clark. Aqueles que são subordinados no 2 vão estar no nível 3. O Scott, subordinado de Jones, o Ford, também do Jones, e o Blake, também do Jones. Então veja, o Blake não, desculpa, o Blake já é subordinado do King. Esses três carinhas aqui, ó, mais, né? O Allen, o Ward, o Turner e o James, esses caras são subordinados do Blake. Então olha que legal. Eu usei uma funçãozinha aqui chamada lpad, que vai multiplicar 2 vezes level. Então quando ele pega aqui, ó, essa linha, o level tá 1. 2 vezes 1, 2, ele coloca 2 espaços em branco, aí traz o nome, porque eu peço para concatenar com o nome. Na segunda linha, o level está valendo 2. Ele faz 2 vezes 2, 4, coloca 4 espaços em branco, e aí concatena com o nome. 2 vezes 3, 6, coloca 6 espaços em branco e o nome. Então veja, aí ele dá para mim essa estrutura de indentação, né? Fica legal da gente visualizar isso daqui, fica bem interessante. E essa pseudocoluna eu já posso usá-la sempre que eu for trabalhar com uma estrutura hierárquica. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.